Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Bahia registra mais de 700 focos de queimadas no mês de agosto. Polícia prende suspeitos de envolvimento no assassinato do prefeito de João Dias, no Rio Grande do Norte. Polícia Federal investiga esquema de obtenção fraudulenta de benefícios previdenciários em Sergipe. 3 homens suspeitos de crimes sexuais são presos durante operação da Polícia Civil. Os detalhes a gente conta em instantes. O Nordeste News está no ar. As forças de segurança do Rio Grande do Norte realizaram nesta quarta-feira, dia 28, uma operação de buscas pelos suspeitos do assassinato a tiros do prefeito de João Dias. O helicóptero Potiguar 1 auxiliou os policiais civis e militares. Marcelo Oliveira, do União Brasil, foi morto na terça-feira, dia 27, durante um ato de campanha política no município da região do Oeste Potiguar. Ele era candidato à reeleição. O pai do prefeito também morreu ao ser baleado no atentado. Segundo a Polícia Civil, pelo menos 8 criminosos teriam participado da emboscada. Cerca de 12 pessoas foram detidas. Durante coletiva que foi realizada nesta quarta-feira, o delegado Alex Wagner, que é diretor da Divisão de Polícia Civil do Oeste, reforçou que as investigações continuam na região. Das ocorrências na cidade de João Dias no dia de ontem, temos que separar duas, certo? Foram 12 presos, mas 2 ocorrências diferentes. Uma primeira ocorrência ocorreu na zona rural da cidade de João Dias, por volta das 17h30, certo? Quando 2 carros de grande porte foram abordados, dentro deles tinham 10 pessoas, certo? Dentre essas 10 pessoas, a gente tinha um irmão do prefeito falecido da cidade de João Dias e 3 policiais militares, certo? Nesses carros foram apreendidas diversas armas com munições, fuzil 5.56, 3 espingardas calibre 12, espingarda .44, pistolas, revólveres, 13 armas de fogo ao todo, certo? Depois dessa primeira ocorrência, aí já por volta de 7h30 da noite, então cerca de 2 horas depois, na zona rural já da cidade de Antônio Martins, que faz divisa com a zona rural da cidade de João Dias, foi encontrado um carro utilizado no homicídio do prefeito de João Dias, um Nissan Kicks preto. Foi encontrado esse carro cravejado de bala, com rachas de sangue, certo? E um pouco tempo depois, 10 minutos depois do encontro desse carro, por volta de 7h30 da noite, foi abordado um Corolla Cross de um taxista. No momento da abordagem, 3 pessoas do banco de trás do carro tentaram fugir, certo? 2 conseguiram entrar dentro das matas e 1 foi capturado pelos policiais. Dentro do carro tinha uma espingarda calibre 12 e munição .40, certo? Foi preso o motorista do táxi e esse que estava no banco de trás, que foi capturado. Eles foram aí autuados pela autoridade policial da delegacia de Alexandria por participação no crime de homicídio. Foram autuados por homicídio, duplo homicídio, ocorrido na cidade de João Dias. Já aqueles 10 abordados um pouco antes, eles também foram presos. Foram autuados aí por constituição de milícia privada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restrito. Todos os 12 presos vão passar por audiência de custódia e o judiciário vai decidir se vão responder em liberdade ou presos. Ainda de acordo com o delegado, entre os presos está um dos irmãos do prefeito que foi detido para evitar um derramamento de sangue na cidade. A ex-prefeita e candidata à prefeitura de João Dias, Damária Jacome, informou que ela e a família deixaram a cidade em razão do momento crítico e se colocou à disposição das autoridades responsáveis pela investigação. Damária foi eleita vice-prefeita na chapa de Marcelo Oliveira em 2020. No entanto, ela perdeu o cargo após uma operação que apontava que o prefeito eleito era alvo do crime de extorsão praticado pelo núcleo familiar da vice. Em uma rede social, a governadora do RN, Fátima Bezerra, lamentou a morte do prefeito. O Rio Grande do Norte já teve, pelo menos,
8 prefeitos assassinados durante um mandato. Os corpos de Marcelo Oliveira e do seu pai, Sandy Alves de Oliveira, foram sepultados na tarde desta quarta-feira. As atualizações deste caso a gente conta ao longo da nossa programação e aqui no Nordeste News. A Polícia Federal investiga esquema de obtenção fraudulenta de benefícios previdenciários em Sergipe. Alexandre Filho tem os detalhes. Isso mesmo, Alana. Um esquema de obtenção fraudulenta de benefícios previdenciários destinados a trabalhadores rurais está sendo investigado pela Polícia Federal, que cumpriu um mandado de busca e apreensão no município de Salgado nesta quarta-feira. A investigação teve início a partir de uma representação judicial que apontou indícios de irregularidades em benefícios. As fraudes eram realizadas por meio da falsificação de contratos de comodato, utilizados para simular a condição de trabalhadores rurais e, assim, garantir o acesso aos benefícios. Os envolvidos no esquema estão sendo investigados por tentativa de estelionato, com pena agravada por ter sido praticado contra a Previdência Social. A Polícia Federal continua com as investigações para identificar todos os participantes no crime. Volto com você, Alana. Cobrador é esfaqueado por adolescente durante discussão dentro de um ônibus em São Luís. Noemi Reis tem os detalhes deste caso. Vamos ver. A sensação de insegurança e medo tem se tornado uma preocupação permanente para usuários de transporte público em São Luís. Nos pontos de espera de ônibus e no transporte coletivo, muitas pessoas se queixam da sensação de vulnerabilidade e exposição a riscos. A sensação de vulnerabilidade é compartilhada por quase todos que dependem do transporte público. Mas é meio complicado, né? Deveria ter mais segurança dentro do ônibus, né? Mais policial, né? Para a gente ficar mais seguro, né? Profissionais do transporte coletivo também são alvos do perigo. Para os motoristas, a ameaça de uma ação criminosa os coloca em alerta. Na tarde desta terça-feira, mais um caso de violência deixou passageiros e profissionais do transporte público amedrontados. Que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira e não vai ser. Porque a gente vem cobrando, a gente vê também o presidente do sindicato do motorista, Marcelo Brito, cobrando muito das autoridades municipais, é o que a gente faz do dia a dia. Muitos documentos na SMTT, na prefeitura, e a gente não vê na realidade uma ação do município. Eles colocam aqui hoje os guardas municipais dentro dos carros, que ficam com o ar ligado, estão dentro do carro e não estão preocupados com o que está acontecendo na realidade com os usuários. Aqui nesse terminal, com a AB e com a TRAC, o assalto aqui virou brincadeira, de manhã, de tarde, de noite, aqui é toda hora. Então assim, fica um negócio triste, revoltante, porque tudo que foi prometido para os usuários pelo município não é honrado. Número de ônibus, por exemplo, 1.250 ônibus, hoje nós temos 500, quando a prefeitura coloca 740 ônibus, mente para a sociedade. Tiraram as pessoas que dão orientações nas plataformas, está jogada para as traças. A segurança não existe, é de responsabilidade, sim senhor, da Prefeitura Municipal de São Luís. E a gente não vê isso. Os bandidos entram, os alunos entram, todo mundo armado. Por quê? Porque não tem segurança. Eles dizem que está jogado para as traças e a gente fica triste com isso. Mais um acontecido e fora os que acontecem toda hora e que não é colocado na imprensa. Era mais um dia normal por aqui. Usuários de transporte coletivo entravam e saíam dos ônibus. Motoristas e cobradores também estavam trabalhando. De repente, um caso chocou a população. Uma tentativa de homicídio registrada aqui no terminal da Coab, envolvendo um cobrador de ônibus. Um cobrador de ônibus, Tenilson Viega Furtado, foi esfaqueado por um adolescente de 17 anos dentro de um coletivo no início da tarde desta terça-feira, em São Luís. O jovem, que estava com uma farda da escola, tentou pular a catraca do ônibus antes de descer no terminal, quando foi impedido pelo cobrador.
Após uma discussão entre os dois, o suspeito teria tirado uma faca de dentro da mochila e esfaqueado o cobrador no tórax e no braço, dentro do ônibus em que o cobrador trabalhava, na plataforma da linha Ribeira, Terminal Coab. Após a tentativa de homicídio, o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão esteve no local e realizaram um ato em sinal de protesto. Ao se reunirem com outros trabalhadores, os representantes da entidade decidiram pelo fechamento do terminal, até que fosse garantido o reforço da segurança. Após algumas horas, equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram designadas para o terminal, que voltou a operar novamente. Agora, a categoria segue cobrando segurança. Então, naquele momento lá, nós chegamos, ainda bem que o companheiro, graças ao nosso bom Deus, já tinha sido socorrido, levado até o socorrinho, ali perto ali do Quatraque, as notícias dizendo que ele estava em mesa de cirurgia, e a gente, no momento, fez sim uma manifestação dentro do terminal, tá? E aonde tem os outros terminais também que não tem segurança, tá? E naquele momento, o meliante, ele já tinha até fugido de lá. Ele tinha saído, porque ninguém teve segurança, aliás, para conter a situação depois do ato. Então foram pegar ele lá fora. Tá? E nós fizemos sim nossa manifestação lá dentro do terminal, pedindo segurança, né, tanto para os rodoviários como para a população. E vamos fazer todas as vezes que tiver essa situação. Tomara que não tenha mais. Mas só assim para eles também resolver o nosso problema. Né, tanto dos trabalhadores como dos usuários. É uma situação, sabe, desesperadora. A categoria pensa o seguinte, de fazer o seu trabalho, mas com segurança. A categoria me pediu uma assembleia que vou fazer no sábado. E depois da assembleia, o que vier de novidade, né, vou dizer a vocês. Mas que nós fazemos o nosso trabalho todos os dias, assim como eu quero que também a área da segurança faça, e vem fazendo, mas com dificuldade, que não tem ali todo o amparo para fazer, mas é o jeito. Alguém tem que enxergar, largar de fazer politicagem e fazer as coisas sérias, né, para essa população, e principalmente para os rodoviários. No próximo bloco, o casal de jovens é assassinado a tiros dentro de residência no Ceará. Os detalhes sobre este caso e outros assuntos a gente conta logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta. Um menino de 7 anos que foi envenenado no litoral do Piauí tem protocolo de morte encefálica. Pois é, Alana, a informação foi divulgada pelo Hospital de Urgência de Teresina. Na última segunda-feira, noticiamos aqui no Nordeste News sobre o caso onde os 2 irmãos foram internados com sintomas de envenenamento na sexta-feira, dia 23. E a suspeita é uma vizinha das vítimas, conhecida como Lucélia Maria da Conceição Silva, que foi presa horas depois. Ela negou as acusações ao chegar à central de flagrantes e, revoltados com a situação, outros vizinhos incendiaram a casa da mulher. A criança de 7 anos teve protocolo aberto nessa última terça-feira de morte encefálica, a qual é conhecida como morte cerebral. Os irmãos estavam entubados no Hospital Nossa Senhora de Fátima, anexo do Hospital Estadual Disseu Acoverde, que é o EDA, em Parnaíba. O transporte das crianças à capital foi feito por uma aeronave do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A assessoria do EDA afirmou que a equipe médica do hospital realizou um exame para determinar a substância que envenenou os meninos, mas os resultados ainda não estão disponíveis. O Tribunal de Justiça da Paraíba suspendeu na terça-feira, dia 27, a licença de habitação de um prédio que foi construído acima da altura que é permitida na orla de João Pessoa. A medida é assinada pelo desembargador João Benedito, que é presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. É assegurada a decisão suspensa pela Justiça envolvendo o empreendimento EI da construtora Cobran LTDA em João Pessoa.
Walter Agra, que é representante da construtora Brascom, informou que vai analisar a decisão para saber as providências a serem adotadas assim que for intimado oficialmente. A nova medida suspende a decisão da desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, assinada no dia 12 de agosto. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba também determinou que, caso havido a expedição de licença, a Prefeitura de João Pessoa deve anular o documento. Na decisão, o desembargador também destacou que o Poder Judiciário deve garantir o cumprimento das normas e evitar danos irreversíveis. Um casal de jovens é assassinado a tiros dentro de residência no Ceará. Isso mesmo, Alana. O assassinato aconteceu na tarde de terça-feira no município do Cedro, na região centro-sul do Ceará. O casal era Luan Kaique, de 19 anos, e Luziele, de 21 anos. Até o momento, ninguém foi preso. Segundo a polícia, o casal estava dentro da residência na localidade de Sítio Agrovila, quando foram surpreendidos por dois suspeitos armados e encapuzados. A dupla efetuou vários tiros e, em seguida, deixou o local em uma motocicleta. A Delegacia Municipal de Cedro, que investiga o caso, informou que equipes da Polícia Civil e Polícia Militar realizam buscas na região com o objetivo de prender os suspeitos. Volto com você, Alana. A seguir, o aeroporto de Maceió deve ter um aumento de 15% em voos para o mês de setembro. Até já! Estamos de volta com o Nordeste News. A Assembleia Legislativa aprova a lei que institui a rota turística da ostra no Rio Grande do Norte. Ednilza Ramos. Pois é, Alana, com o objetivo de valorizar a cultura e culinária potiguar, promovendo o turismo sustentável e conscientizando sobre a importância da preservação das ostras, os deputados aprovaram nesta última terça-feira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte o projeto de lei que institui a rota turística da ostra no estado. De autoria do deputado Ubaldo Fernandes, a rota turística da ostra engloba os municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul e Canguaretama, reconhecendo e promovendo os principais locais de produção culinária e cultura relacionados à ostra. De acordo com o deputado, essa abordagem não apenas valoriza os recursos naturais do estado, mas também contribui para a geração de emprego e renda nas comunidades locais, fortalecendo a economia regional de maneira sustentável. Ainda com o intuito de fomentar o turismo, os deputados aprovaram a lei de autoria do então deputado Jorge Soares, que institui o transporte especial Jeep Turismo remunerado no RN. Alana, volto com você. 3 homens suspeitos de cometer crimes sexuais foram presos durante a Operação Chamar, realizada pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. As prisões aconteceram nos municípios de São João e Garanhuns. De acordo com o delegado Paulo Bicalho, em São João, a equipe policial deu cumprimento ao mandado de prisão preventivo de um homem de 49 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma afilhada, que não teve a idade divulgada. Em Garanhuns foram cumpridos 2 mandados. O primeiro aconteceu entre os bairros de Helipólis e Severiano Moraes Filho, com o cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão de um homem que não teve a idade divulgada. O segundo aconteceu no fim da tarde contra um idoso de aproximadamente 70 anos, preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável contra um adolescente de 12 anos de idade. A polícia tomou conhecimento do caso após a mãe da jovem denunciar o caso à Delegacia da Mulher. A operação foi realizada na segunda-feira, dia 26.
Todos os 3 homens passaram por audiência de custódia e foram encaminhados para o presídio. Em Pernambuco, as denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas através do telefone 180 da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana. Agora a gente vai mudar de assunto e vai falar de turismo. O aeroporto de Maceió deve ter um aumento de 15% em voos para o mês de setembro. Alexandre Filho tem os detalhes. Isso mesmo, Alana. O número de voos para a cidade terá um crescimento de mais de 15% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Isso porque o período contará com cerca de 800 voos chegando em solo alagoano, contra pouco mais de 600 em setembro de 2023. As informações são da AENA Brasil, atual empresa administradora do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Desse modo, o crescimento de mais de 15% em voos para Maceió deve gerar movimentações positivas na rede hoteleira. Ao mesmo tempo, áreas da economia relacionadas ao turismo também podem perceber os impactos positivos do aumento de voos no estado. Para a secretária de Estado do Turismo, Bárbara Braga, Alagoas segue comprovando a importância de todo o investimento feito pelo governo do estado no segmento local, que tem impactado positivamente outras áreas ligadas direta e indiretamente ao turismo. Nesse sentido, 2023 contou com mais de 6.200 voos no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, nos primeiros 9 meses. Desse modo, o mesmo período de 2024 cresceu 18,29%, somando mais de 7.400 voos pousando em solo alagoano. Volto com você, Alana. A seguir, a Bahia registra mais de 700 focos de queimadas no mês de agosto. Nordeste News volta em instantes. Nordeste News está de volta. Operação investiga desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro em Barão de Grajaú. Tiago Marques. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Vis Hábitos, com o objetivo de combater possíveis desvios de recursos públicos, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro no município de Grajaú entre os anos de 2015 e 2017. As investigações apontam que servidores públicos do município receberam transferências de valores de empresas contratadas pela prefeitura, movimentando mais de 1,3 milhão em suas contas pessoais. Se confirmada a hipótese criminal, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de capitais, corrupção ativa, fraude à licitação e desvio de recursos públicos, dentre outros que porventura sejam identificados durante as investigações. Se confirmada a hipótese criminal, os crimes, se somados às penas, podem chegar até 29 anos de prisão. A operação foi conduzida e operacionalizada pela Delegacia de Polícia Federal em Caxias, no Maranhão. As investigações continuam, o material apreendido vai ser encaminhado à perícia e, após a sua análise, será possível identificar outros servidores públicos envolvidos, empresários, bem como outros crimes relacionados ao crime investigado. A investigação apontou que, durante os anos de 2014 a 2017, servidores públicos do município de Barão de Grajaú movimentaram mais de R$ 1.300.000 em suas contas pessoais, além das transferências bancárias de empresas contratadas pelo município para estes servidores. Durante a operação, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Federal de Balsas. Nas buscas, foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro em espécie, além de veículos de luxo e bens incompatíveis com a renda dos investigados. Os valores apreendidos ainda estão sendo contabilizados. O juízo federal também determinou a quebra de sigilo telemático dos equipamentos encontrados. Os investigados poderão responder por corrupção passiva, apropriação de verbas públicas, fraude licitatória, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os materiais apreendidos serão submetidos a exames periciais para coletar novos elementos, com o objetivo de identificar outros servidores envolvidos, empresários e possíveis crimes relacionados. As investigações continuam em andamento.
A gente continua com as informações do Nordeste News hoje. Mas a gente muda de assunto e fala das queimadas que atingem várias regiões em todo o país. A Bahia registra mais de 700 focos de queimadas somente no mês de agosto. Quem volta trazendo todos os detalhes para a gente é Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. A Bahia registrou 785 focos de queimadas no período de 1º a 26 de agosto, última segunda-feira. O levantamento é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora a situação em todo o Brasil. De acordo com os dados detectados pelo Instituto, a situação é mais crítica no oeste do estado. Do total de incêndios, 506 ocorreram na região. Cocos, município com área de 10.140.572 quilômetros, segundo o censo de 2022, acumula o maior número de focos de calor no mês. Há 3 dias, a cidade registra grandes queimadas em uma propriedade rural. Na sequência, os maiores focos foram detectados em Muquém do São Francisco, onde os bombeiros tentam conter um incêndio na Serra do Cipó há 12 dias, Formosa do Rio Preto, São Desidério e Correntina. A Bahia é o segundo estado da região Nordeste com maior registro de ocorrências e o 11º em todo o país. Volto com você, Alana. E agora o nosso comentarista esportivo Pedro Neto traz os principais destaques do mundo do futebol. Boa noite, Alana. Boa noite a você que está em casa. Olha só, Alana, daqui a pouquinho, 21h30, nós teremos o início da Copa do Brasil, as quartas de final da Copa do Brasil. Teremos 2 jogos. Em São Paulo recebe o Atlético Mineiro. E teremos na Bahia, o Bahia recebendo a equipe do Flamengo. Amanhã mais 2 jogos, Juventude e Corinthians e Vasco da Gama e Atlético Paranaense. A notícia desde ontem à noite, Alana, que deixou a todos muito tristes, foi a morte do zagueiro Esquidervo, aí a foto dele do Nacional, tá? Esquierdo, Juan Esquierdo, jogador do Nacional do Uruguai. Ele sofreu um ataque cardíaco no jogo São Paulo contra a equipe do Nacional na última semana. Foi hospitalizado, mas não resistiu. Jogador jovem, 27 anos de idade, Alana, e é muito triste isso aí. Mas, infelizmente, qualquer um poderia passar por isso. Pode passar por isso, né? Mesmo sendo jogador de futebol e tudo mais, mas isso aconteceu com ele dentro de campo. Lembrou o Serginho, do São Caetano, que morreu contra o São Paulo, jogando contra o São Paulo também no Morumbi em 2004. Infelizmente, repito, faz parte. A vida, a única certeza que nós temos é a morte. Agora, Alana, vamos torcer para que tenhamos hoje 2 grandes jogos. Eu vejo o Bahia por jogar em casa, mesmo sendo contra o Flamengo, e vejo o São Paulo por jogar em casa, mesmo sendo contra um Atlético, os dois, um ligeiro favoritismo desses 2 jogos de hoje. Mas aguardemos, Alana, afinal de contas estamos falando em 2 grandes clássicos do futebol brasileiro, tá bom? Amanhã eu volto falando mais sobre o futebol e principalmente os resultados desses 2 jogos de hoje. Até lá! Muito obrigada, Pedro, por mais essa participação. E assim, mais uma edição do Nordeste News vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um encontro marcado neste mesmo horário. Esperamos por você. Até lá!